Olá, pessoal, boa tarde. Aline, da Produzindo Certo, e em nome da Produzindo Certo e da Nutrim aqui, agradecer a parceria para a gente fazer esse Vozes Responsáveis. É a primeira vez que a gente faz um evento, esse Vozes Responsáveis, presencial, e foi super legal ter a Nutrim como parceira, topar a gente fazer aqui no espaço deles, no Conectadas pelo Agro. Fazer um agradecimento especial a essas produtoras especiais que a gente tem aqui, Cláudia, Wendy, Renata, muito obrigada por toparem estar aqui com a gente. Rita, muito obrigada, super legal ter você aí também. E Daiane, nossa moderadora, nossa jornalista do agro, tenho certeza que vai fazer uma excelente condução. Muito obrigada a todas e um bom bate-papo. Muito obrigada, Aline. Olá, muito boa tarde a todas vocês. Sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui como mediadora desse grande encontro. Eu sou Daiane Andrade, sou jornalista especializada em agronegócio e para mim é uma grande honra estar num evento desse tamanho, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e falando de um assunto tão importante que é a sustentabilidade. Bom, como a Aline bem falou, né, esse é o nosso Vozes Responsáveis Femininas, faz parte da série Vozes Responsáveis, que é uma iniciativa da Produzindo Certo, e pela primeira vez nessa versão presencial. A gente já teve outras edições de forma online, pela primeira vez estamos aqui presencialmente, frente a frente. Que bom, que gostoso que a gente tenha voltado, né, para os nossos encontros presenciais. Que bom que foi possível. Bom, e a gente está aqui, né, hoje para um bate-papo super importante, super inspirador, para trazer muita informação, para trazer trajetórias de sucesso para vocês, para conversar com produtoras rurais que são referência, que são modelos nas áreas de atuação delas, e também para falar com especialistas. A gente também vai receber especialistas de várias áreas do agronegócio que vão esclarecer várias dúvidas, diversas dúvidas em áreas diferentes. Enfim, a gente tem certeza que vai ser bastante produtivo, bastante inspirador para todas vocês aqui, viu? Eu estou aqui com as três produtoras, como a Aline bem apresentou. Eu quero dar uma boa tarde também para a Rita Moreno, que é gerente de sustentabilidade da Nutrim. Inclusive, né, a gente está realizando essa edição do Vozes Responsáveis Femininas em parceria com a Nutrim, que abriu a porteira, que abriu esse espaço aqui para a gente trazer esse tema, esse debate tão importante. A gente agradece enormemente a Nutrim por essa parceria. Rita, boa tarde. Fica à vontade para dar suas boas-vindas também. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Para a gente é muito importante um evento como esse, e a nossa parceria Nutrim e Produzindo Certo só tem a ganhar com vocês aqui, com as três demonstrando o que fazem e como fazem de forma sustentável o negócio de vocês. Então, obrigada a todas por estarem aqui, e vou querer saber muito sobre sustentabilidade no dia a dia da fazenda de vocês. Obrigada. Obrigada, Rita, com certeza. Essa é a 6ª edição do Vozes Responsáveis, a primeira presencial, dedicada às mulheres, e que feliz coincidência que é aqui dentro do 7º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Bom, antes de apresentar melhor as nossas produtoras, as nossas convidadas, o nosso primeiro bloco, eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar a dinâmica do nosso painel. Nós vamos ter 2 blocos. O primeiro com produtoras rurais que são modelo, que são referência, como eu disse, né, que já têm experiências aí com inovação, que são reconhecidas pela preocupação com a produção sustentável. E o segundo painel, nós vamos receber aqui especialistas de diferentes áreas e vamos poder aí tirar várias dúvidas, falar de várias preocupações que envolvem também o campo, que envolvem a sustentabilidade, a questão do acesso ao crédito. Tem vários assuntos que a gente vai comentar. E claro, olha, a gente vai abrir em alguns momentos para perguntas. Preparem as suas questões para vocês participarem também aqui do nosso bate-papo, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Eu quero apresentar aqui, chamar as nossas participantes. Aqui ao meu lado já a gente tem a Cláudia. A Cláudia Stubach. Falei certo, Cláudia?
Sulbach, a Cláudia Sulbach, que tem esse sobrenome super bonito, um pouco difícil de pronunciar, mas super bonito. A Cláudia, eu vou até passar a palavra para ela primeiro, está aqui do meu lado, já se apresentar. A Cláudia da Fazenda Laruna, lá de Balsas, no Maranhão, e um grande exemplo aqui para todas nós, como produtora rural, como mulher, como empreendedora. Boa tarde, Cláudia, bem-vinda, viu? Boa tarde, gente. Bom, eu me chamo Cláudia Sulspa, eu planto soja e milho em Balsas, Maranhão, sul do estado, uma região bem conhecida, um polo agrícola bem específico mesmo lá na região. Chama muita atenção acho que são 400 mil hectares de lavoura, se não estou enganada. E assim, eu conheci a Aline Locks num evento do grupo de mulheres lá da região, o Agro Mulher Mais. Ela está com um projeto muito bonito, né, de certificação das fazendas, e eu fui agraciada com esse projeto para poder participar. Então, estou muito feliz com isso. É um sonho antigo poder certificar minha fazenda, minha propriedade. E agora, graças a Deus, estou conseguindo. Eu nem sabia que eu já estava, em partes, fazendo tudo correto. E aí, quando foram fazer o primeiro diagnóstico, foi muito legal. Porque eu vi que não era tanta coisa que eu precisava fazer. Eu já estava no caminho certo, sabe? Então, fiquei feliz porque eu, por minha conta mesmo, então eu já estava no rumo certo, né? E aí agora estou dando continuidade aos diagnósticos que eles me apresentaram e colocando tudo dentro da lei, tudo direitinho. Isso aí. Maravilha, Cláudia. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais a trajetória da Cláudia na produção agrícola, na produção sustentável. E ao lado da Cláudia, a gente tem a Wendy Peters, ela que é sócia da Fazenda Vargem Grande, de Montevidéu, em Goiás. Wendy, bem-vinda aqui ao nosso painel, viu? Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui, agradeço muito a Aline, a Produzindo Certo, pelo convite. Para mim é uma honra poder dividir com tantas mulheres, né, a nossa experiência, ao mesmo tempo saber que todo mundo já faz grande parte das coisas, né, que envolvem a certificação, assim como a Cláudia falou. Eu sou produtora rural, a propriedade da minha família fica no município de Montevidéu, bem próximo a Rio Verde, Goiás. E estamos aqui para contribuir e aprender muito com todo mundo. Maravilha. A Wendy também tem uma história bem bacana aí da família dela, pioneira aí em várias práticas super sustentáveis, como o plantio direto, enfim, vários outros investimentos que vocês já fazem há muito tempo, né? Começou lá atrás com o seu pai no comando da propriedade. Bom, e ao lado da Wendy também está conosco a Renata Salatini. Ela é produtora na Fazenda Maria Júlia, em Paragominas, no Pará. E ela que também, olha só, é embaixadora do Congresso, né, das Mulheres do Agro na região norte do país. Bem-vinda! Boa tarde a todas. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, representar a região norte do Brasil. E sou produtora rural lá em Paragominas. Atuo no agronegócio há 12 anos e a fazenda estava localizada no Mato Grosso do Sul. E nós saímos de lá e fomos para o estado do Pará, expandir os negócios, porque o estado do Pará é o estado que está entre os mais crescentes no nosso Brasil e hoje já atua com aproximadamente 900 mil hectares plantados, né? E só na nossa região ali, no polo de Paragominas, são 550 mil hectares. Então, o agro crescendo, o agro produzindo, gerando riquezas para o nosso Brasil. E é claro, né, nós somos empresas, fazenda, e como empresa, nós precisamos cada vez mais buscar conhecimento, reciclagem e capacitar também os nossos colaboradores. Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, viu, Renata? Bom, antes de iniciar aqui algumas perguntas que eu preparei para as meninas, a Rita Moreno também tem uma pergunta aí bastante importante que ela vai abrir aqui a nossa discussão. Rita, fica à vontade. Claro, obrigada. Todos vocês falaram que começaram já vendo, você começou falando que você já tem, quando a Aline esteve lá, você já viu que você já fazia muito. Pelo visto, todo mundo já faz bastante, certo? No que compete à sustentabilidade, à conformidade socioambiental. É um tema muito, para o agro, a gente entende que é um tema muito difícil, mas dá para ser feito, certo?
pelo que vocês relataram aqui. A minha dúvida é, o que é tão difícil? Como que a gente consegue mobilizar outras pessoas a entenderem que dá para ser feito, que uma certificação vale a pena? É difícil, né? Mas preciso muito da ajuda de vocês para que todo mundo tenha de vocês. Na época, a Aline, inclusive, pediu que eu indicasse outros produtores, né, no meu conhecimento para incorporar esse projeto. Mas o que eu senti é que o pessoal tem muito medo. Acham que o gasto vai ser excessivo, que vai, sei lá, teve um conhecido meu que disse que tinha medo que fosse alertar a fiscalização, que poderia ter alguma coisa errada. Então, tem muitos paradigmas que têm que ser quebrados em relação à certificação, a tudo isso, a sustentabilidade, fazer tudo correto. O que eu vejo, a dificuldade maior é isso. O pessoal, às vezes, acha que é um gasto absurdo que vai ter para isso. E não é, gente, porque a gente hoje no agro, eu vejo que está todo mundo muito responsável. Questão de assim, preservação das nascentes, de respeitar a reserva, o próprio plantio direto. Então, às vezes é só, assim, acho que divulgar mais a facilidade que é, porque eu tô vendo isso, eu tô passando por isso e tô vendo que não é nem um bicho de sete cabeças fazer isso, entendeu? Eu acho que o que tem que fazer mais é isso. Eu tô fazendo um trabalho de formiguinha com meus vizinhos lá. Eu tô dizendo, não, gente, não é assim, é fácil. Ó, tu já tem isso aí, já tá dentro da conformidade. Então é isso que eu tô fazendo. Tirar da cabeça do povo que o negócio custa muito dinheiro, que não custa não. Até complementando a fala da Cláudia, eu acho que o maior desafio hoje é a parte regulatória, né, do nosso país. Eu acho que tem a questão da legislação, as leis mudam sempre, então muitas pessoas têm receio de entrar nesse mundo da sustentabilidade e não conseguir sair mais, mas é um caminho sem volta. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo que estar adequado às leis, tendo que seguir elas, e quando a gente vê e entra num processo de certificação desse, nós começamos em 2018 com a Produzindo Certo. A gente vê que a gente atinge a maioria dos critérios e algumas coisas assim, a gente está em fase de adequação, então tudo é possível, não é assim 8 ou 80. A gente tem um prazo para se adequar, tentar melhorar, preciso fazer uma reforma no alojamento ou na cantina, ou arrumar a questão do depósito de lubrificantes, tudo a gente consegue ter um prazo, é uma conversa, não é o Ministério do Trabalho ou o meio ambiente que está dentro da fazenda, é a Produzindo Certo que está ali fiscalizando, acompanhando, é uma auditoria. Então, eu acho que todo mundo acaba associando com esses órgãos, né, que vêm nos fiscalizar e que geram um pouco de receio, mas que não é o caso. No final, a Produzindo Certo, ela nos prepara para estar realmente buscando, não a perfeição, porque não existe, né? É um caminho sem fim, mas ela prepara a gente para a gente estar com a fazenda cada vez mais organizada. O maior desafio dessas certificações, de todos esses processos, está em sair da zona de conforto e também na busca do conhecimento, de entender como que o processo funciona, né? Que não é dificultoso e que, assim, quando a fazenda ela trabalha de maneira correta, ela segue não só as normas trabalhistas, mas as ambientais, as questões ambientais e tudo que acontece traz mais segurança para o produtor e também faz com que ele trabalhe assim, de maneira leve, né? Sem pensar, eu vou receber uma fiscalização, o que vai acontecer? Não. Quando a gente está correto, dentro do que está sendo proposto, né, tudo flui de maneira consequência daquele trabalho que está sendo realizado. E quando a gente pensa em sustentabilidade, precisa quebrar um pouquinho o paradigma, porque a gente pensa só na sustentabilidade ambiental. E a sustentabilidade, ela envolve não só a ambiental, mas também a parte econômica e a social, que é o cuidado dos colaboradores. É o que a nossa amiga falou, né? Ter um alojamento bem adequado, a cantina dentro das normas, enfim, é tudo que envolve esse pilar que sustenta o agronegócio e as nossas fazendas. Maravilha, meninas, muito obrigada, viu? Eu vou dar a sequência aqui a algumas questões, a gente também vai abrir depois para que vocês possam tirar dúvidas e eu vou começar aqui com a Cláudia. Eu tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre a história da Cláudia, eu escrevi recentemente, né, sobre a trajetória dela no blog da Produzindo Certo e, Cláudia, você me contou, né, que assumiu totalmente a fazenda esse ano, estava à frente aí da sua primeira safra, contou pra gente que quando foi começar a
a adequação socioambiental, já várias questões você já estava seguindo, já estava de forma aí dentro né, da lei, das normas. Conta um pouco para a gente, o que já estava adequado dentro da sua propriedade e quais são as suas metas daqui para frente, as suas metas de médio, de longo prazo, né, que você quer atingir lá na sua propriedade, a Laruna, lá em Balsas, no Maranhão. Então, quando o pessoal foi fazer o diagnóstico, eu tinha assumido a fazenda sozinha há 6 meses. E eu tive um sócio por 30 anos, né? Aí houve uma separação e aí eu assumi a fazenda sozinha. E aí eu comecei a colocar em prática coisas que antes eu não conseguia, que agora a dona só sou eu, né? Então não tem que pedir opinião nem dividir nada com ninguém. Então, por um lado, isso teve de bom. E aí, quando eles foram lá fazer o diagnóstico, eu já tinha começado, por exemplo, a questão do armazenamento de combustível, fazer tudo dentro dos padrões, né? Com as como é que chama, Wendy? Ao redor as canaletas, um prédiozinho específico, a questão de armazenagem da embalagem vazia, sabe? Alojamento já estavam ok, refeitório já estava tudo ok. Então, muita coisa já estava feita. Então, não tive dificuldade. E o que eu ainda tenho assim como meta são as questões mesmo. A dificuldade que eu tenho, por incrível que pareça, são com os funcionários. Eles entenderem que eles têm que seguir certas regras, que não sou eu que invento, né? Que eles têm que usar um EPI para isso, um EPI para aquilo. Infelizmente, hoje o meu desafio são com meus funcionários, que eu tenho que ficar doutrinando mesmo e falando. E a minha meta é que eles trabalhem 100% mesmo dentro das normas. Não é fácil, o pessoal não gosta não, gente. É triste. Eu já, inclusive, esses dias eu tive que trocar uma cozinheira maravilhosa, porque ela se negava a usar o sapatinho, aquele que tem que usar na cozinha. Então, hoje eu vejo que a maior dificuldade não é a gente fazer as coisas, é os colaboradores colaborarem realmente com a fazenda, sabe? Mas, no mais, eu não vejo muita dificuldade, não. Mas o meu desafio é doutrinar o meu pessoal realmente. Tá certo, Cláudia. Então, é um desafio aí em relação à mão de obra, em relação a mudanças culturais mesmo, né? As pessoas, muitas vezes, estão acostumadas a trabalhar de uma forma e têm que rever essa visão, um hábito, um comportamento. Essa parte realmente não é fácil, né? E até aproveitando esse gancho da mão de obra, também numa entrevista recente com a Wendy, ela falou bastante da importância da mão de obra, falou sobre tecnologia, Wendy. Eu lembro que você mencionou que hoje os produtores, inclusive para se dedicarem à sustentabilidade, têm várias tecnologias à sua disposição, mas que você sentia a necessidade de maior integração entre essas tecnologias e também de mão de obra que soubesse usar, aplicar isso no campo, né? Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre esse ponto também. Com certeza, igual a Cláudia falou, acho que o nosso maior gargalo é mão de obra, né? E existe toda uma mudança cultural que está acontecendo no agro como um todo, né? Que a gente precisa cada vez mais de mão de obra mais qualificada, que tenha mais acesso à tecnologia e que se adeque às normas, né? E são as exigências que nós, produtores, temos que seguir, né? A gente depende das pessoas para isso, né? Então, com relação à integração, é uma dificuldade muito grande, que a gente quer usar vários sistemas e programas para poder controlar tudo que acontece no campo, e a gente não tem pessoas qualificadas o suficiente para manipular todas essas ferramentas digitais que estão à nossa disposição. Então, esse é um grande desafio, né? A própria certificação, ela cobra de nós que temos que fazer todo um controle do manejo integrado de pragas e tudo mais, e às vezes falta gente para poder usar esses aplicativos todos que nos garantem esse controle, por questão de qualificação profissional mesmo. Então, isso é um grande desafio. A gente vem melhorando, acho que a cada ano, porque eu acho que a partir do momento que a gente entra no processo de certificação e a gente tem as metas que a gente quer alcançar dentro da certificação, a cultura começa a ser implantada ali. Então, essa mudança cultural, ela vem acontecendo, é um caminho assim de formiguinha, né? Aos poucos a gente consegue mudar a cultura da empresa, a cultura da fazenda. Então, as pessoas elas ficam mais interessadas em aderir às tecnologias, aderir ao uso de EPI, aderir a todos esses detalhes, né, que envolvem a produção.
E fazendo não tem jeito, a gente não para, a gente tem que estar sempre fazendo, sempre melhorando, sempre buscando, né, aprimorar o nosso negócio e acompanhar tudo que tá vindo por aí. Sem dúvidas, Wendy. Fala um pouquinho com a Renata também. Renata, conta um pouquinho mais, né, da sua trajetória no campo. Você também começou a se dedicar ao agro, pelas minhas pesquisas, a partir de 2010. E você assumiu uma propriedade na região do Mato Grosso do Sul, mas depois tomou a decisão de ir lá para o Pará. Conta pra gente o que motivou essa decisão, o que mudou de um estado para o outro, né? E os seus desafios lá no Pará também, com todo o investimento em sustentabilidade. Quando eu comecei no agronegócio lá no Mato Grosso do Sul, no município de Itaporã, foi por uma necessidade de família. E muitas vezes a mulher ela entra nessa atividade por essa necessidade. Então, quando isso acontece, normalmente, e na grande maioria, por uma maneira muito dolorosa. E aí o processo ele é muito dificultoso. No meu caso, eu sou secretária executiva trilingüe, sempre trabalhei com meu marido, mas a fazenda era só para passeio. Eu só ia para passear, Natal, Ano Novo, voltava para casa, minha filha está aqui. E isso foi por um bom tempo. Até que em 2010 eu fui praticamente assim, obrigada, nós não tivemos outra situação. Chegou no momento de colheita e não tinha ninguém para acompanhar. Então ele falou para mim, quem é que vai tirar o nosso produto da terra agora? Eu falei, eu vou. Se assim, coragem, gente, é uma coisa que a gente vai. Que aí a gente encontra ela no meio do caminho. Porque a gente não fica sozinho, porque tem aquele lá no céu que segura nas nossas mãos. E assim, a minha filha naquela época tinha 15 anos, ela não precisava que eu tivesse frequente. Eu passei 40 dias lá, eu não sabia para que servia um defensivo, quanto pesava um caminhão, não sabia emitir uma nota, naquela época era tudo manual. Dificuldades, muitas. Eu chegava e ligava para ele e falava, eu quero ir embora. Mas ele falava, não, aguenta mais um pouquinho, ele tem todo esse jeito para falar. Já está acabando. E foi. Até que, com o tempo, nós passamos a perceber que, assim, é o olho do dono que engorda a boiada, né? De estar presente, que foi aquilo que eu não fiz. E foi o meu maior arrependimento, de não estar lá. E, assim, o tempo foi passando, as coisas começaram a melhorar, mas através da gestão. A gestão da liderança, de controle, né? De você estar envolvida na atividade. E aí sim, nós buscamos, né, o crescimento e aí chegamos no estado do Pará. A chegada no estado do Pará foi tranquila? Não, não foi. E assim, eu saí de uma fazenda que o asfalto passava bem na frente para ir para uma localidade que, assim, 42 quilômetros de estrada de chão. E assim, eu sozinha, porque o meu marido ele fica aqui em São Paulo. E aí, assim, essa é a força que estava em mim e que eu tenho certeza que cada uma de nós temos. Né? Quando eu cheguei lá, já vinha com uma mentalidade de uso de EPI, de todas essas práticas. Os meus colaboradores não queriam usar. Não queriam. Até semana passada eu participei de um evento, teve um consultor que falou para mim assim, Renata, quando você chegou, que você falava assim, não, se eles não quiserem usar, infelizmente, não tem como a gente continuar, porque a gente precisa seguir um padrão de trabalho, as normas. E ele falou para mim assim, confesso para você que eu achei que você ia ficar sem nenhum colaborador, porque aqui a cultura é diferente, né? E devagar a gente vai tentando mostrar que não é usar o EPI por uma obrigação, mas pela valorização dessa vida que está lá, desse ser humano que está lá e que precisa ser cuidado para ele voltar para a casa dele, seguro, né, para o convívio da família. Então, realizar bastante treinamento, colocá-los dentro de uma sala. Eu pegava meus funcionários, colocava eles dentro de uma sala com uma televisão. Eu fazia os treinamentos, eu via quais eram as necessidades e atuava onde a gente estava mais fraco. E gestão é isso, gente. É se envolver,
é estar junto, é praticar, é estudar muito, né? Porque a gente tem que descobrir o que a nossa fazenda precisa, o que os nossos colaboradores precisam, para aí sim ajudar, né? E fazer com que o nosso negócio ele cresça, mas com que junto a gente possa, de maneira mais leve, acompanhar tudo isso. Obrigada, viu, Renata, por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua caminhada aqui com a gente. Rita, você gostaria de complementar um pouco, né? Depois a gente ouvir tantos depoimentos. Cada uma tem a sua experiência nessa jornada e você, como gerente de sustentabilidade, deve ter identificado ali vários pontos em comum e alguns pontos que a gente sabe que são característicos da mulher, né, Rita? Exato, acho que é uma jornada, como você falou, e é visível que não é uma coisa para você fazer amanhã tudo de uma vez. Eu acho que cada um tem o seu tempo, mas que tem que ser feito. O entendimento desse tema é que é contínuo e que vai sendo aos poucos, evoluindo dentro de todas as fazendas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo nas fazendas de vocês. É isso que a gente quer ver no nosso Brasil inteiro. E, bom, como eu prometi, né, eu gostaria de saber também quem está aqui com a gente gostaria de fazer uma pergunta para que todas respondam, uma pergunta específica para uma delas. E aí eu conto com a ajuda do pessoal da Produzindo Certo, da Nutrim, para nos ajudar a organizar algumas questões. A Rita já passou o microfone ali. Por favor, fale para a gente seu nome, de onde você é e para quem que é a sua pergunta. Boa tarde. Betânia, eu trabalho há 23 anos no agronegócio em relação a recursos humanos. E a minha especialidade é desenvolvimento organizacional e gestão de recursos humanos voltado totalmente para o agro. Porque eu já ouvi muito essa frase que a Cláudia falou, o maior desafio são as pessoas. E o quanto isso é dificultador para um processo de aceleração, buscar resultado, alavancagem. Então, assim, hoje eu estou atuando no Nordeste, ali no Norte e Nordeste, basicamente Maranhão, que eu fico fisicamente Pará. E colocando à disposição, né, porque é um trabalho que eu também estou iniciando, apesar dos meus 23 anos em grandes empresas do agro, mas estou fazendo, né, parte aí junto com os produtores rurais nessa busca de fazer com que a cultura organizacional dentro da fazenda, né, que não é mais só fazenda, eu acho que é um agronegócio mesmo, e essa cultura da transformação em pessoas. Então, assim, a minha pergunta é, qual é o principal desafio quando se fala em pessoas? É mudança de cultura ou mudança de mentalidade? Pode ser para a Cláudia, para quem se tiver mais à vontade. Obrigada pela sua pergunta, viu, Betânia? Cláudia vai começar respondendo, então. Cláudia, fica à vontade. Depois quero teu contato. No meu caso, eu acho que é mudança de mentalidade mesmo, sabe? Eles acham tudo um desperdício de tempo. E olha que eu tenho que trabalhar isso até com o meu gerente, né? Eu tenho que chegar, pegar ele no escritório e dar uma conversada. Não, tem que ser assim, nós temos que fazer isso. Eles têm que entender como é que funciona tudo. A gente tem que andar dentro da lei, tudo dentro das normas. Então tem que começar desde cima, sabe? Desde a gerência mesmo. Porque o meu gerente um dia chegou para mim assim, eu falei assim, 2 dias de treinamento, tá? Se organiza aí. Meu Deus, dona Cláudia, não dá, tem calcário para aplicar, tem não sei o que para fazer. Se organiza, se vira. Aquilo ali é obrigatório fazer, entendeu? Então tem que partir de cima e a questão da mentalidade mesmo. Tudo eles acham que é perda de tempo. E ficam lá. Se vocês verem as filmagens do treinamento, é hilário, as caras assim. Pra que isso? Oh, meu Deus, quando é que a gente vai usar isso? Sabe? É assim, é triste, eles não entendem. Eu digo, gente, essa EPI é para vocês, não é para segurança de vocês, não é para mim, não. É para vocês. Usar uma perneira quando vai para o campo, uma cobra pode pegar. É para vocês que eu compro isso, não é para mim. Tá certo que eu tenho que cumprir com aquilo, eu sou obrigada a comprar, né, por lei, mas é para eles. Então tem que mudar a mentalidade mesmo deles entenderem que aquilo ali é para eles e que é para o bem deles. É o meu grande desafio, pode ter certeza. Acho que inclusive eu já inventei até brincando, mas eu inventei tipo umas metas assim. O dia que eu chegar aqui, ver todo mundo usando, todo mundo 100% com os EPIs que cada função exige, eu vou dar um prêmio para vocês. Até agora eu não consegui dar o prêmio, né? Mas tudo bem. O Andy gostaria de complementar essa questão também, a gente retornando em mão de obra, porque realmente é um ponto aí bem desafiador, né? Com certeza. Acho que a mão de obra é o maior desafio e
Eu acredito muito nessa questão da mudança de mentalidade, eu concordo com a Cláudia, eu acho que muitas vezes eles acham que não atinge eles, né? E a hora que acontece um acidente ou qualquer coisa que talvez um EPI ia prevenir ou ia minimizar, né, o dano, aí eles enxergam que realmente é importante, né? Então é muito difícil mudar a chavinha, né? Eles acham que estão fazendo isso pelo patrão, mas não é para eles mesmos. Então tem que mudar isso para depois mudar a cultura. Primeiro tem que mudar a mentalidade individual de cada um para depois implantar uma cultura organizacional dentro de cada propriedade, que seja orientada à sustentabilidade, à segurança no trabalho, enfim, e todos os outros pilares que todo mundo já conhece. Renata também fica à vontade para complementar essa questão levantada pela Betânia. A questão do ser humano, que envolve todo o processo da mão de obra, né? É algo que assim é muito envolvente, porque quanto mais a gente busca descobrir e entender como que o ser humano funciona, mais a gente se apaixona. E então, nós temos que olhar para dentro dos nossos colaboradores e pensar que assim, eles também são seres emocionais, né? Que também foram tudo aquilo que eles viveram, que eles sentiram, que eles carregaram ao longo do tempo, faz parte da cultura de vida deles. Então, essa transformação, ela é importante, né? E é comportamental, muitas vezes, mas é todo um processo que precisa ser trabalhado desde lá de baixo, né? Construindo pilares para que isso possa ser modificado, porque a gente não vai chegar lá impondo e fazer com que as coisas aconteçam. A explicação, a orientação e fazer com que a mentalidade se transforme é muito bacana e acontece, né? Porque, como eu disse, os meus colaboradores, eles fazem essa prática e, claro que alguns ainda reclamam, mas sempre vai existir, né, no meio de uma equipe, aquele que está mais disposto, aquele que tem mais facilidade e aquele que, infelizmente, né, vai ser a laranjinha que vai contaminar o restante. Mas precisa ter persistência, né, e continuar. É um trabalho contínuo, né, Renata? E mais alguém tinha levantado a mão aqui, fica à vontade para fazer essa pergunta. Sempre falar o nome, para quem quer a questão, de onde você é, tá bom? Então, boa tarde, parabéns para todos vocês aí, né? Sou agrônoma, eu sou professora no curso de gestão do agronegócio, né? Já estou há 20 anos aí na docência. E a minha questão aí, fiquem à vontade, vocês já tiveram alguma percepção para o processo de comercialização, por ter a questão da certificação, de estarem se adequando a essas questões todas da legislação, da sustentabilidade? Mudou o processo de comercialização? Abriu novas frentes? Não sei se vocês exportam. Excelente pergunta, obrigada, viu? Ótima pergunta. Em Paragominas, nós temos a prática do protocolo verde de grãos. Então, é algo que, assim, a fazenda, se ela não tiver seguido todos aqueles requisitos, ela não consegue comercializar, né? E isso funciona também da mesma forma para a pecuária, né? O produtor, ele tem que estar cada vez mais consciente daquilo que ele faz, que é uma responsabilidade muito grande, né? Afinal, nós somos aí um dos países que vai ser responsável pela segurança alimentar no nosso planeta, né? Então, se tudo isso que está acontecendo, se o produtor ele não tiver essa consciência, ele não tiver essa mentalidade transformada, ele não vai estar dentro do mercado comercializar os seus produtos, seja ele grão, ou seja, né, tudo aquilo que ele produzir. E nós temos aí, falando aí dos nossos consumidores de fora, né, todos os olhares estão aí para fazendas que fazem a prática de tudo isso, né, que cuidam dos animais, tem o bem-estar animal, né? Então, é tudo isso e muito mais, né? É um universo aí encantador. Eu sempre falo assim, quando a gente entra na atividade, parece que tem uma formiguinha que morde a gente, assim, e aquilo é algo que eu sou suspeita a falar, gente, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu sempre digo que eu queria muito ter feito agronomia, não fiz,
né? A vida passou, os caminhos foram para um lado para o outro, mas Deus me colocou onde eu queria estar. E fazer com amor é sempre resultado positivo. Wendy, a sua propriedade, né, já conta com a certificação RTRS para a produção de soja desde 2018. Então, você gostaria de complementar também essa questão, né? E quanto que isso impactou aí nos resultados financeiros, na comercialização, na valorização do produto de vocês? Efetivamente, falando da certificação RTRS, hoje a Cargill é uma empresa que remunera, né, a soja certificada. Então, quando a gente vende para a Cargill, a gente tem um ágio, vamos falar assim, né, em cima do nosso produto. Então, existe esse ágio, fora a questão dos créditos, né, de soja RTRS que a gente consegue através da Produzindo Certo. Mas, em linhas gerais, eu acho que essa questão do tema ESG está tão em alta, né, e eu acho que a tendência é só continuar, que eu acho que as empresas cada vez mais estão sendo cobradas por fiscalizar o grão que elas estão comprando, né? Então, hoje eles já pedem o CAR, eles avaliam toda a documentação. Então, além daqueles termos lá do contrato que a gente acaba assinando, porque são condições obrigatórias, eles fazem toda uma análise prévia antes, né? E a gente sabe que a gente é certificado, então a gente sabe que a gente já cumpre todos os requisitos. Mas eu acho que cada vez mais as tradings principais, elas vão avaliar com mais cuidado, né, de quem que elas estão comprando o grão, porque elas também são cobradas por isso. Então, acaba sendo uma cadeia mesmo, né? E, Cláudia, a certificação é o que você está buscando agora, né? E também aí visando uma maior valorização na hora de comercializar o seu grão. Sim, eu estou engatinhando ainda, né? Estou começando e o grande objetivo é esse. Mas eu já notei, mesmo estando no início do processo, o que eu já notei, por exemplo, eu estava renovando o limite no banco que eu opero e o gerente se dá muito bem comigo e ele está acompanhando tudo que eu estou fazendo na fazenda. E quando ele foi renovar meu limite anual, ele me ligou querendo saber detalhes, porque ele falou, isso aqui vai dar um upgrade no teu crédito. Então, assim, mesmo tu ainda não estando com ela toda feita, todo implementada, mas só o fato da tua fazenda já estar trabalhando para ser certificada, já te dá um up, entendeu? Então já está valendo a pena, mesmo no início, mas já está valendo a pena. Já mudou aí o olhar, né, de quem disponibiliza o crédito, digamos assim. Com certeza, eles olham mesmo e é isso mesmo, acho que tem que incentivar a gente desde o início. E aí eu peguei mais gás ainda, assim, imagine o dia que eu consegui mesmo, então, né, fiquei animada. Maravilha, maravilha, Cláudia. E, Wendy, até aproveitando esse gancho nosso sobre certificação, o impacto que isso tem para a comercialização, outros resultados também na propriedade, né? Como eu mencionei no começo, a propriedade da sua família lá em Montevidéu, em Goiás, é pioneira aí na adoção do plantio direto e diversas outras boas práticas. Tem a certificação desde 2018 da RTRS no cultivo de soja. Como é que foi o impacto dos investimentos de vocês, esse crescimento de vocês, que já é lá dos anos 90, na vizinhança? Como que eles enxergaram vocês? Eles viram valor aí nesse investimento em sustentabilidade? Que tipo de digamos, cobranças ou resistências que vocês acompanharam ali dos vizinhos? Eu acho que hoje tudo que a gente faz e pratica lá na fazenda, na época a gente foi pioneiro, né, no plantio direto e na integração lavoura-pecuária, mas hoje são práticas que estão extremamente difundidas, né, na região. Então todos os produtores lá já praticam isso, nós somos super abertos. Então, assim, lá na nossa região, em Rio Verde, Montevidéu, é uma região que a gente tem muita troca de informações entre os produtores. Então, se dá uma coisa certa aqui, a gente abre a fazenda, da mesma forma que se um vizinho descobre uma forma melhor de fazer um manejo de solo e a gente vai lá ver também como que ele faz. Então, a gente tem uma pesquisa bem desenvolvida e a gente realmente troca muita informação. Então, acho que existe uma abertura muito grande, não temos nenhum tipo de resistência nesse sentido. Eu acho que todo mundo quer realmente fazer o melhor e pensar no melhor, né? No melhor manejo do solo, no cuidado de tudo que tá em volta, né? A gente tem que cuidar bem das APPs, da parte de vegetação nativa, enfim. Aí envolve tudo, né? Não tem jeito. Então acaba que o que a gente vê que às vezes não faz bem, a gente acaba querendo fazer também. Então
uma fazenda acaba sendo espelho da outra. Um vai inspirando o outro, né? Virando referência. E aí, uma outra pergunta que eu gostaria de encaminhar aqui também, né? Em relação, como que vocês veem a importância da assistência técnica especializada em sustentabilidade, né? Como que vocês observam isso? É um serviço importante, faz diferença? Eu vou até inverter um pouco a ordem agora, eu vou começar pela Renata, vou começar de lá para cá. Renata, fala um pouquinho para a gente sobre esse tema, né? Como você avalia a importância da assistência técnica hoje, focada em sustentabilidade? A assistência técnica, ela é fundamental para uma propriedade, seja ela mais voltada para a sustentabilidade ou mais para o negócio como um todo. Por quê? Primeiramente, nós temos que entender que existem pessoas profissionais para cada espaço que nós estamos, né? Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu preciso estar com pessoas que trazem esse conhecimento para dentro do negócio. E aí sim, cada vez mais o negócio ele vai tomando uma outra proporção, né? Então, as orientações, as recomendações, sempre isso é muito importante para o produtor, né, que quer cada vez mais buscar o seu negócio, porque querendo ou não, é a nossa menina dos olhos, né? E nós estamos ali para crescer, para contribuir e para evoluir. Maravilha, obrigada, Renata. Wendy, pode dar sequência, por favor? Até complementando, acho que no mundo que a gente tem tanto acesso à informação, a gente tem muita dificuldade de filtrar, né? O que realmente é importante. Então, acho que essa assistência técnica especializada nos ajuda nesse processo de focar naquilo que realmente interessa e é importante a gente estar implantando na nossa propriedade. Maravilha. E a Cláudia também vai contribuir um pouco com a gente, né, sobre essa questão. A Cláudia, que como ela mesma disse, está engatinhando, está contando com assistência específica, né, nessa área. Fala um pouquinho mais da sua experiência, Cláudia, e da importância de investir realmente nesse serviço. Então, eu sempre estive envolvida no negócio, eu cuidei da parte financeira, administrativa, eu acompanhava a compra de defensivos, a venda dos grãos efetivamente, mas a parte técnica, dizemos assim, eu sei que eu tenho que, no momento tal, eu tenho que usar o herbicida, mas qual herbicida e qual a dosagem? Eu não tenho preparo técnico para isso. Então, primeira coisa que eu botei na minha cabeça quando eu assumi a fazenda, vamos atrás de consultoria. E o melhor investimento que eu fiz até agora, né, foi a consultoria. Porque gente, é incrível, vem tudo ali. E outra, eu já falei para os meninos, né, que eu chamo os meninos, os consultores que me visitam, digo, olha, me ensinem. Eu não tenho medo de perguntar, vocês vão enjoar de mim, eu vou mandar mesmo mensagem, porque eu quero entender, eu quero saber, porque ano que vem eu não vou fazer tanta pergunta mais, né? E graças a Deus, eu vejo que eles são muito abertos, né? Eles entendem que eu estou numa fase nova, né? Que eu tenho que entender. E assim, a organização, a segurança que te dá uma consultoria, uma assistência técnica mesmo especializada, eles trazem um know-how. Por exemplo, a empresa que me atende, eles atendem 200 mil hectares na região inteira. Então, eles têm um know-how imenso, né? E aquilo ali é conhecimento para a gente. E me trouxe segurança. Foi a melhor coisa de tudo, a segurança. Quando eu recebo um relatório, quando eles me passam tudo mastigadinho ali, o que eu vou usar, em que etapa, talhão tal vai ser semente tal, na outro talhão que se adapta melhor outra variedade. Nossa, maravilhoso. Eu acho que um dos melhores investimentos que eu fiz na fazenda. Maravilha, Cláudia. Bom, a gente tem ainda mais alguns minutos aqui para encerrar o nosso primeiro bloco. Temos mais perguntas na plateia, temos ali mais alguém que queira trazer questões aqui para a nossa discussão. Fique à vontade, por favor, seu nome, para quem quer sua pergunta, de onde você é. Boa tarde, meu nome é Leila, eu sou de Paragominas, Pará. Eu acho que a pergunta aqui é para todas, trabalho no agro já há mais de 5 anos. E o que vocês acham hoje a maior transformação que o agro está passando? Seja ele em pessoas, seja ele em culturas, seja ele na sustentabilidade. O que vocês acham que está, assim, em maior abrangência, que está se transformando e que vocês precisam mudar isso logo para que a coisa comece a acontecer e as mulheres pudessem atuar mais, enfim, transformar o agro de uma maneira mais efetiva, mais rápida. Hoje fala-se muito transformar as fazendas em empresas, que as pessoas enxergam a fazenda como uma empresa, que não é isso que acontece.
E essa transformação, ela não é rápida. Então, eu queria entender o que elas pensam, vocês como estão na frente das fazendas, o que vocês acham, o que pode ser feito para que isso aconteça de maneira natural e de forma efetiva. Maravilha, muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Quem que gostaria de começar, Renata? Podemos começar por você? Não, a pergunta não é fácil, hein? Não. O agronegócio, ele é muito dinâmico. E essas mudanças, elas acontecem o tempo todo. E o mais importante, no meu ponto de vista, é o produtor. Tem que partir dele. A primeira mudança tem que partir dele. É a mudança de mentalidade, de poder acompanhar toda essa evolução. Porque é tanta informação, é tanta transformação ao mesmo tempo, que se ele não tiver foco, o rumo e o propósito, ele se perde no meio do caminho. E aí tudo isso, né, que nós precisamos estar atentos e que está acontecendo ao mesmo tempo, vai ficar meio que perdido nesse espaço. Para mim, no meu ponto de vista, é o produtor, ele está disposto a mudar. Porque se ele não estiver disposto a mudar, né, a investir em tudo que precisa investir, em acompanhar tudo isso, ele pode ter a consultoria, ele pode ter toda a tecnologia disponível, mas não vai acontecer. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa. Né? Precisa abrir mão de certos conceitos que a gente costuma a praticar para poder dar espaço para o novo. Porque quando o novo vem e a gente está disposto, aí é bom. Aí vai embora. Wendy, a gente pode seguir com você? Eu acho que, com certeza, né, o produtor tem que ser o protagonista desse processo. A mudança de tecnologia, eu acho que é uma coisa que já tem acontecido há alguns anos, mas, na minha visão, o que vai fazer com que a pessoa continue na atividade e tenha, né, permanência contínua na atividade é a gestão. É voltar para dentro da porteira e ter uma boa gestão dos números, uma gestão financeira, saber o que realmente acontece na sua propriedade, para realmente tomar as decisões com o suporte em números e informações. É isso que realmente nos sustenta, né? Porque é o pilar do econômico, né? A gente precisa muito do social, do ambiental, mas o econômico ele tem que estar sempre de pé, tem que estar sempre sendo bem acompanhado para a gente poder tomar as melhores decisões pautadas dentro da nossa realidade, né? A gente pode escutar 1000 realidades, mas só a gente sabe o que acontece dentro de cada fazenda. Maravilha, obrigada, Wendy. Cláudia, você gostaria de complementar também essa questão? Acho que elas falaram tudo, né? Mas eu concordo com as duas. Eu acho que a questão mesmo é a gente ter tudo a fazenda na ponta do lápis, digamos assim. Questão de gestão, a questão de custo, tu entender o teu custo, entender a tua propriedade. É uma empresa. Por mais que às vezes é pessoa física, mas a gente tem que tratar a fazenda como uma empresa realmente. Ter tudo organizado. Questão de gestão mesmo, na minha opinião. Tá certo. Bom, e a gente não pode, né, deixar de falar de outro assunto muito importante. A gente está dentro do Congresso das Mulheres do Agro, falando de sustentabilidade, do papel da mulher na sustentabilidade, que é enorme. Então, eu gostaria que vocês falassem, agora eu vou colocar uma pergunta para todas, a Rita também participa aqui, por favor, mas que vocês falassem um pouco sobre o papel da mulher, o diferencial da mulher enquanto liderança, enquanto protagonista dentro do agro, e a gente sabe que as mulheres estão assumindo cada vez mais essa posição, e o diferencial no agro e também na sustentabilidade, né? O que no perfil da mulher favorece a esse olhar realmente para a sustentabilidade, esse olhar para gerações futuras, para o nosso futuro mesmo, né? Quem gostaria de começar? A Rita pode começar? Por favor, Rita, fica à vontade. Bom, eu acho que a mulher, não só a mulher, acho que todo mundo tem esse dever de olhar para a sustentabilidade, mas a mulher ela consegue ter, no meu ponto de vista, um olhar mais holístico para o negócio, e na produção rural não é diferente. Acho que a mulher consegue ter mais facilidade para esse olhar que a sustentabilidade pede tanto no dia a dia. Então, eu acho que como protagonista, ter uma mulher fazendo isso é sucesso garantido. Por isso que temos 3 aqui que estão aí nesse caminho de sucesso. Com certeza. Obrigada, Rita. Renata, pode dar continuidade? A participação da mulher no agronegócio vem crescendo ano a ano. São praticamente aí 35% das propriedades
sendo acompanhadas por mulheres na gestão, né? Isso é muito positivo em um ambiente que antigamente era só masculino, né? E a mulher vem para somar, ela não vem para dividir. Realmente ela tem uma visão sistêmica do negócio, ela consegue acompanhar tudo, ver que o funcionário está precisando, a cantina, saber que tem que fazer uma aplicação ali, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso é algo que, assim, só nós mulheres conseguimos fazer, né? Só a gente consegue falar ao celular e ouvir rádio ao mesmo tempo no carro, né? Então, não que o homem não faça, mas o homem, ele é mais racional, ele é mais objetivo, ele é mais resultado. A mulher não, ela é mais emoção, ela é mais sentimento. E ela traz tudo isso para dentro das propriedades de uma maneira muito bacana, né? Porque ela olha tudo que está acontecendo. Então, é mais ou menos isso. Wendy? Complementando, né, a fala da Rita e da Renata, além desses pontos que elas falaram, eu acho que a mulher, graças a ter essa visão holística e esse lado mais humanizado, eu acho que a mulher tem um papel muito importante de comunicar melhor o agro para a sociedade, né? Nós conseguimos, acho que, fazer isso de uma forma talvez um pouco diferente, com um pouco mais de humildade. Muitas vezes os homens focam muito em números, em máquinas e grandezas, e talvez, eu acho que por muitos anos isso foi importante, mas eu acho que hoje o agro está sendo muito questionado, né? Então a gente tem que mudar a linguagem. E eu acho que a inserção da mulher no agro, ela também veio para mudar a forma de comunicar o agro para a sociedade em geral. Eu tenho bastante esperança que um dia a gente consiga realmente ser visto com um olhar diferente, né? Pela sociedade que está aqui em São Paulo, fazendo compra no supermercado, e ela possa acreditar, de fato, em tudo que a gente faz dentro de uma fazenda, e que a gente faz coisas com muita responsabilidade, muita preocupação, e em levar em consideração o meio ambiente, a parte social, e isso não chega até eles. Então, acho que nós, mulheres, temos esse papel de levar essa informação da forma como realmente acontece no campo. Eu vou usar uma palavra que a Wendy usou, humildade. Eu acho que nós mulheres, nós temos muita humildade, a gente não tem medo nem vergonha de perguntar. Eu tô na fase assim, que eu tenho uma vizinha de fazenda aqui, eu pergunto para ela, que sorgo que tu plantou lá, me ajuda? Onde é que eu compro o braquiário, entendeu? A nossa rede, assim, o network entre as mulheres é bem maior, eu noto. Eu não tô dizendo que homem não faça, mas eu vejo, assim, os que eu convivia, pelo menos o que eles conversavam entre eles, assim, tu produziu tanto, quanto? Ah, não, eu produzi mais, entendeu? A gente não quer saber se produziu mais ou produziu menos que a gente quer saber o que está dando certo na fazenda dele, entendeu? E não é questão de, vou copiar porque está dando dinheiro, não, a gente quer fazer a coisa certa. Se a gente vê que o vizinho está fazendo o negócio certo, então vamos ver com ele como é que é, né? Vamos fazer também para trabalhar certinho. Então eu acho que humildade, o que nos ajuda muito e o que transforma e que chama a atenção na mulher do agro é a humildade que a gente tem de aprender e perguntar. De somar, né? Eu acho que a mulher sempre soma, quer estar junto para somar e não competir. Sem dúvidas. E Rita, você até comentou comigo que até aqui, até o evento, né, por ser um evento dedicado ao público feminino, tem várias diferenças. A gente vê muita animação, a gente vê as mulheres visitando os estandes e fazendo muita pergunta e querendo entender tudo. A Rita até comentou isso aqui comigo quando eu cheguei hoje. A gente falou que como é diferente um evento que tem homens e mulheres e um evento de mulheres. Nos de homens eles passam, boa tarde, tudo bem? E não perguntam. E as mulheres todas entram e perguntam, querem saber, trocam, estão sempre querendo conhecer de fato. Como é diferente, né, o perfil. Bom, agora a gente está chegando ao final, mas temos mais alguém ali da plateia que quer fazer pergunta. Fica à vontade, vai ser rapidinho, né? Que a gente já está realmente encerrando o nosso primeiro bloco. Mas fica à vontade, se apresente e para quem quer a sua pergunta. Boa tarde, super obrigada. Boa tarde a todas. Eu vou ajudar a fechar, agradecendo muito a Rita, a Renata. A Rita acabou de usar uma palavra gigante, que é somar, né? E assim, muitas vezes a Renata foi lá, curtiu um post meu, deu uma palavra de apoio, principalmente no projeto Faça um Bem Incrível, que combate ao desperdício de alimentos junto aos produtores. E essa conexão que a gente tem com o Brasil todo, gente, alimenta a gente de uma tal maneira
que é gigante. Renata, super obrigada, parabéns pelo seu papel como embaixadora aqui do evento. Você foi gigante e é muito bom ter você no nosso Instagram, dando apoio, passando um carinho, passando uma mensagem de apoio, lembrando de questões importantes, seja da gestão, seja das questões ligadas à sustentabilidade e principalmente, né, o apoio que nós temos que dar umas às outras. Super obrigada, eu tenho certeza que todas aqui concordam comigo, né? Você foi brilhante. Dai, obrigada também. Beijo para vocês, beijo a todas. Obrigada. A gente que agradece, Renata. Eu que agradeço. Nem tenho palavras, assim. Eu não estou emocionada, viu, gente? Foi um cisco que caiu aqui do meu olho. É isso mesmo, né? Nós mulheres, nós precisamos dar as nossas mãos, né? E estar juntas cada vez mais. Nós estamos com um grupo do Pará aí, que está mais ou menos aí com umas 65 mulheres que estão aqui, que vieram buscar, né, esse momento tão importante para todas nós. Né? Desfrutar de tudo isso que foi feito, para que nós pudéssemos voltar para as nossas casas, começando a praticar tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Porque não adianta só a gente ouvir e guardar no coração. A gente tem que ouvir, guardar no coração e começar a colocar em prática aquilo que a gente vivencia. Porque é só assim que começa a fazer a diferença no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas que estão com a gente. E aí sim, né, fazer com que isso transborde, né, para o nosso ambiente, que é o agronegócio, que é o nosso motivo para nós todas estarmos aqui. Maravilha, muito obrigada, viu? Obrigada, Renata, obrigada, Wendy, a Cláudia. A gente vai já caminhar aqui para a finalização do nosso primeiro bloco. Esse bloco com produtoras rurais incríveis e a gente pôde testemunhar através de depoimentos tão emocionados, né? E eu tenho certeza que a gente tem aí na plateia também, com esses olhinhos brilhando, muitas histórias incríveis e inspiradoras também. E antes de encerrar, eu quero chamar a Aline Locks, que é CEO da Produzindo Certo. Ela vai entregar uma lembrança aqui para as meninas. Aline, fica à vontade. Obrigada, Daiane. Obrigada a todos vocês por estarem aqui até agora ouvindo a gente. Histórias incríveis. A gente ficaria mais horas e horas e horas. Então, Cláudia, sua voz responsável. Muito obrigada. Esse é? Wendy, parceira de tanto tempo. Obrigada, Wendy. Ai, apertadinho. Renata, que eu tive o prazer de conhecer naquele evento no Maranhão. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho, Renata. Rita, parceira. Super parceira. Obrigada, Rita. Muito obrigada. Então, a Nutrien também entregou uma lembrança importante aqui para as nossas participantes. Vamos fazer um registro desse momento. Vamos lá, vem com a gente. Obrigada a todas, viu? Bom, eu vou deixar também um minutinho, pelo menos, para vocês fazerem as considerações finais, falarem um pouco, né, dessa experiência que a gente viu aqui, bem rapidinho mesmo. Cláudia, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu confesso que não sou muito acostumada ainda com o microfone, estou engatinhando. Eu brinco com minhas amigas lá no Maranhão que agora eu tenho carreira solo, né? Porque eu assumi a fazenda sozinha. E assim, o recado que eu quero dar, não tenham medo. Às vezes a gente acha que está ali nos bastidores, né, numa sociedade e não acha que não vai dar conta do negócio, mas a gente dá sim, viu? Do mesmo jeito que a Renata está falando, que a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, com a fazenda também. A gente dá conta de tudo, pode ter certeza, nós mulheres somos empoderadas, somos poderosas, a gente dá conta sim, não tenham medo, gente. O Wendy, fica à vontade também. Eu queria agradecer, né, a Produzindo Certo pelo convite. Eu acho que para mim é uma honra estar aqui, podendo dividir um pouquinho do que a gente já viveu, né,
com vocês os nossos desafios. Queria agradecer a Nutrim também, né, por estar abrindo esse espaço, agradecer a Cláudia, a Renata, os companheiros aí de painel. Com certeza aprendi muito com vocês, agradecer todas as amigas que vieram aqui prestigiar também. E para mim é uma honra poder falar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que estamos todos no mesmo barco. Acho que a gente não pode desistir, a gente tem que estar todo mundo junto e querendo buscar, né, fazer e praticar o melhor dentro e fora da porteira, porque eu acho que esse é o caminho para mudar a imagem do agronegócio. Obrigada, Wendy. Renata? Agradecer a todas também que ficaram conosco aqui até o final, Produzindo Certo, a Nutrim, e principalmente agradecer a Deus por ter me sustentado até aqui. E é por Ele, né, que a gente consegue caminhar todos os dias, estar lá na nossa fazenda, na nossa propriedade, buscar, lutar, trabalhar e levar cada vez mais, né, o nome do nosso país, que nós temos muito orgulho, para patamares mais elevados aí a todos os dias. Rita, também quero agradecer enormemente aqui mais uma vez, né, a esse espaço aqui da Nutrim, a sua participação aqui com a gente nesse primeiro bloco. Muitas histórias inspiradoras, né, Rita? É isso que eu ia falar. Eu acho que eu que agradeço demais estar aqui, poder ouvir vocês e ver que, de fato, o que a gente prega como um valor para a companhia, que a sustentabilidade é possível em todos os negócios, em qualquer lugar. E é um caminho, como vocês disseram, sem volta. É um caminho que, de fato, transforma o agro e traz uma imagem muito melhor, ainda melhor, para o nosso agro. Parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo na fazenda, que inspirem todas que estão aqui. Obrigada, e obrigada pela parceira que está sempre com a gente, produzindo certo, de fazer essa transformação com a gente no agro. Agora continuem aqui, que vou vir muito mais.